Dia 3. Enchei-vos do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Há alguns detalhes muito importantes nesse texto. Primeiro, entendemos que é uma ordem, pois a posição verbal na língua original indica um imperativo, enchei-vos. Fica claro que é um mandamento de Deus e não uma opção. O segundo detalhe é que o texto também indica uma ação contínua. A melhor tradução seria encham-se, permaneçam cheios e continuem enchendo-se do Espírito Santo. Então, não significa ter apenas uma experiência isolada, mas viver constantemente controlado e fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Daí, concluímos que o crente que não vive cheio do Espírito Santo está em pecado e fora da vontade de Deus. Deus sabe das nossas fraquezas e falta de condições para executar sua obra. Ele nos mandou fazer discípulos de todas as nações e, por isso, nos capacitou com a presença do Espírito Santo, que nos dá unção para realizarmos a obra. Deus quer que todos os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, e esse poder capacitará o crente a ter uma vida de vitória e também produzir fruto para a glória de Deus. Você está cheio do Espírito Santo? O fruto do Espírito de Gálatas 5:22 tem sido produzido em sua vida? Você sente fome e sede de Deus e sua palavra? Você está ganhando almas para Cristo? Como precisamos ser cheios do Espírito Santo. Assim, a vida cristã torna-se uma aventura. Os princípios da palavra de Deus facilmente serão aplicados em nossas vidas. O nosso testemunho será um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Tudo como resultado da presença e poder do Espírito Santo em nós. Muitos cristãos, quando oram pedindo a Deus que os encha com o Espírito Santo, ficam esperando alguma emoção e, se não sentem nada, creem que Deus não respondeu à sua oração. Precisamos aprender a ser cheios do Espírito Santo pela fé e não depender das emoções. Se você está com a vida limpa diante de Deus, tem a motivação correta e ora com sinceridade, creia que Deus respondeu e receba pela fé o poder do Espírito Santo e creia que Ele está agindo em sua vida. Ore por você, pedidos pessoais. Se for o seu caso, peça perdão a Deus por não estar vivendo cheio do Espírito Santo. Peça a Deus que o encha com o poder do Espírito Santo e receba pela fé e não dependa das emoções. Agora, os pedidos de intercessão. Ore para que cada cristão na nossa nação e no mundo reconheça que precisa viver cheio do Espírito Santo. Ore para que os cristãos voltem para Deus e saiam da vida de comodismo e letargia espiritual. Ore para que pastores e líderes sejam os primeiros a viverem cheios do Espírito Santo e levarem suas igrejas a um avivamento espiritual. E o versículo para memorização, novamente, Atos 1:8, que possamos olhar para esse texto. Esse texto é muito importante, profundo para a nossa fé, para o nosso testemunho. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Deus abençoe, que o Senhor continue nos instruindo a cada dia. Até mais.